nós completamos o estudo sobre a história do povo judeu. Claro que de maneira resumida, para que você possa conhecer assim a beleza do povo judeu e da Bíblia, que conta a história do povo judeu. Esse povo que, como disse o Papa João Paulo II, são os nossos irmãos mais velhos, porque deles é que nasceu Jesus. Infelizmente, muitos judeus não se tornaram cristãos. Muitos se tornaram, mas muitos não. Muitos ainda aguardam a vinda do Messias, que para nós já veio, o Cristo Senhor. Muito bem, eu quero então resumir com você os principais livros da Sagrada Escritura, livros do Antigo Testamento, para que você possa conhecer um pouco melhor e quando você ler a sua Bíblia você possa entender melhor. Recordando rapidamente a história do povo judeu e os livros que foram escritos dentro de cada período da história do povo judeu. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero explicar é que na contagem do tempo, a gente tem assim, você imagine uma linha reta no meio, o zero. O zero é o nascimento do Cristo. Então, do Cristo para cá, ano 0, ano 100, ano 200, anos 300, depois de Cristo. Ano 400, ano 1000, ano 2000. Nós estamos agora no ano 2007, depois de Cristo. Antes de Cristo, como é que a gente conta? A gente vai andando do zero para a esquerda. Então, 100 anos antes de Cristo, 200 anos antes de Cristo, 400 anos antes de Cristo, 1000 anos antes de Cristo, 2000 anos antes de Cristo, entende? Então, mais ou menos, de 1800 anos antes de Cristo até 1000 anos antes de Cristo, então nós temos aí o tempo chamado desde a origem do mundo até o tempo dos reis de Israel. São mais ou menos 800 anos. Então, de 1800 antes de Cristo até 1000 antes de Cristo, quais são os livros que se encaixam aí? O Gênesis, o Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômios, Josué, Juízes 1 e 2, Samuel 1 e 2. Então, são os livros que contam a história do povo judeu de 1800 anos antes de Cristo, vamos dizer lá desde o Gênesis de Abraão até aqui mais ou menos o ano 1000, quando começa então o tempo dos reis. O tempo dos reis vai mais ou menos de 1000 anos antes de Cristo até 587 antes de Cristo, quando o povo judeu, o povo de Judá e de Benjamim, das tribos de Judá e de Benjamim, foram levados cativos para a Babilônia. Então, do ano 1000 a.C. até 587 a.C., nós temos aí os livros dos profetas Amós, Oséias, Isaías, Miqueias, Naum, Sofonias, Abacuque e Jeremias. Então você, quando lê esses profetas, Jeremias, Abacuque, Sofonias, Naum, Miqueias, você deve lembrar que eles são mais ou menos desse período aí, do ano 1000 a.C. até o ano 600 a.C. Depois vem aquele tempo do exílio, de 587 até 538 a.C. Então, neste período, nós temos os livros das Lamentações, o livro de Ezequiel, de Abdias e a segunda parte dos livros de Isaías, do capítulo 40 ao capítulo 55 de Isaías. São do período do exílio, quando o povo estava exilado na Babilônia, do ano 587 até o ano 538, mais ou menos, antes de Cristo. Depois do exílio, quando o povo voltou, do ano 538 a.C. até 175 a.C., nós temos as crônicas 1 e 2, Esdras, Neemias, Eclesiástico, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. E também o livro dos Provérbios, Ageu, Zacarias, Malaquias, Joel, profeta Jonas, Rute, Tobias, Judite, Esther e Jó. Então, esses livros são livros que foram escritos mais ou menos nesse período de 537 até 175 a.C. Depois, na época dos Macabeus, como eu já falei no programa anterior, do ano 175 até mais ou menos 140 a.C., nós temos os livros da sabedoria, o livro de Baruque, o livro de Daniel,
e os livros 1 e 2 de Macabeus. Então aí você tem uma ideia dos livros da Bíblia de acordo com os tempos da Bíblia. Isto é importante. Você sabe que muitos livros da Bíblia foram chamados de apócrifos. Apócrifos são livros que não fizeram parte da Bíblia, porque a igreja, durante a sua vida, especialmente nos primeiros séculos, a igreja foi discernindo que não eram livros de fato canônicos, quer dizer, não eram livros inspirados pelo Espírito Santo. Então, o magistério da igreja, assistido pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, o magistério da igreja foi retirando alguns livros, ou não é que foram retirando, não colocaram na Bíblia. Então, são chamados livros apócrifos. Não é? Olha, e são muitos. Nós temos muitos livros apócrifos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Por exemplo, no Antigo Testamento, eu vou ler alguns para você ter uma ideia. Jubileus, a vida de Adão e Eva, Enoque 1, Enoque 2, Apocalipse de Abraão, Testamento de Abraão, Testamento de Isaac, Testamento de Jacó, Escada de Jacó, José e Azenete, Testamento dos 12 Patriarcas, Assunção de Moisés, Testamento de Jó, e vai, a lista é enorme, continua. Tem aí Apocalipse siríaco de Baruque, Apocalipse de Sofonias, Apocalipse de Esdras, Apocalipse de Cedraque, Esdras 3, Esdras 4, 3, 4 Macabeus, enfim, oração de Manassés, carta de Aristeu, as 18 bênçãos. Então, por que esses livros não foram colocados na Bíblia? Porque a Igreja Católica, durante os primeiros séculos, percebeu que não eram livros inspirados. Embora muitas vezes recebesse o nome de um profeta ou de alguém importante no Antigo Testamento, mas não eram livros inspirados. Então a igreja, assistida pelo Espírito Santo, deixou de lado. Depois nós temos também os apócrifos referentes ao Novo Testamento. Por exemplo, uma porção de evangelhos que receberam até nome dos apóstolos não foram colocados na Bíblia, porque a igreja percebeu que não eram inspirados pelo Espírito Santo, muitas vezes eram até heréticos. Então nós temos, por exemplo, o Evangelho segundo os Hebreus, que é do final do século I, não foi colocado na Bíblia. Depois o chamado Proto-Evangelho de Tiago, que conta a história do nascimento de Maria, também não é inspirado, foi colocado fora. Evangelho do Pseudo Tomé, Evangelho de Pedro, dos meados do século II, levava o nome de Pedro, mas não era de Pedro. O Evangelho de Nicodemos, o Evangelho dos 12 apóstolos, o Evangelho dos egípcios, o Evangelho de André, Evangelho de Filipe, Evangelho de Bartolomeu, Evangelho de Barnabé, todos esses evangelhos não foram colocados na Bíblia, embora levassem o nome de um apóstolo, André, Filipe, Bartolomeu, Barnabé. Por quê? Porque não eram de fato escritos por eles, eram apócrifos, eram livros não inspirados pelo Espírito Santo. Então você vê aí a importância da Igreja Católica. Foi a Igreja Católica quem filtrou, quem discerniu para nós quais livros eram inspirados e quais livros não eram inspirados. Aí você entende a importância fundamental da Igreja Católica. Se não fosse a Igreja Católica, nós não teríamos a Bíblia que nós temos hoje. Nem os protestantes teriam a Bíblia que tem hoje. Por quê? Porque a Bíblia dos protestantes é a Bíblia Católica, a mesma Bíblia Católica, onde apenas eles retiraram 7 livros. Depois de Lutero, lá de 1500 e pouco para frente. Então, a própria Bíblia protestante, quem compôs, quem selecionou foi a Igreja Católica, retirando ou não colocando esses livros chamados apócrifos. Depois temos uma porção de outros livros apócrifos do Novo Testamento, por exemplo, o drama de Pilatos, a morte e a assunção de Maria, a paixão de Jesus, descida de Jesus aos infernos, declaração de José de Arimateia, história de José o Carpinteiro, tudo isso são livros que a igreja não colocou na Bíblia porque considerou apócrifos. Atos tinha uma porção, só ficou Atos dos Apóstolos. Por exemplo, tinha Atos de Pedro, Atos de Paulo, Atos de André, Atos de João, Atos de Tomé, Atos de Filipe, Atos de Tadeu. Nenhum deles entrou na Bíblia porque não eram verdadeiros. E também muitas epístolas, por exemplo, de Barnabé, terceira epístola aos Coríntios, epístola aos Laodicenses, carta aos apóstolos, correspondência entre Sêneca e São Paulo, nada disso entrou na Bíblia porque eram falsos.
E também Apocalipse. Haviam dois Apocalipse, Apocalipse de Pedro e Apocalipse de Paulo, que também não fizeram parte da Bíblia, porque a igreja entendeu que eles eram livros, né, apócrifos, não eram inspirados pelo Espírito Santo, entendeu? Então isso mostra que a igreja foi muito criteriosa na seleção dos livros que formariam a Bíblia. Isto é, livros revelados, palavra de Deus. Através da sua tradição, interpretada pelo magistério da igreja, a igreja nos deu a Bíblia como nós a temos hoje. Portanto, meu irmão, sem a autoridade da igreja, ela não pode ser interpretada. A Bíblia não pode ser interpretada sem a autoridade da igreja, porque foi a igreja que, digamos assim, berçou a Bíblia, né? Sem a igreja não existiria a Bíblia como nós temos hoje, entende? Esta é a importância da igreja em tudo isso. E eu quero, para encerrar essa questão dos livros que compõem a Bíblia Católica, eu quero apresentar então um resumo dessa Bíblia, que tem 73 livros, contando Lamentações e Jeremias separados. 72, se a gente contar Lamentações e Jeremias juntos. E são 46 livros do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento. No Antigo Testamento, há uma separação das origens até os reis, depois dos reis até o exílio, depois os livros do tempo do exílio, depois os livros chamados sapienciais e livros também de oração, profetas maiores, profetas menores. Aí nós temos os livros do Antigo Testamento. Do Novo Testamento, nós temos os Evangelhos e os Atos dos Apóstolos, que são 5 livros, as cartas de São Paulo, que são 14 livros, as cartas de os outros apóstolos, que são mais 8 livros. Então aí você tem a palavra de Deus escrita. E eu quero dizer que existe uma palavra de Deus não escrita, que é o que a igreja chama de tradição da igreja, né? Muito bem, eu queria agora conversar com você um pouquinho também sobre a seguinte questão. Alguns perguntam, mas será que os evangelhos que falam de Jesus Cristo, será que eles são autênticos mesmo? Será que não foi coisa inventada, não? Não é? Porque muita gente desconhece as fontes seguras da nossa fé, né? Por isso tem essas dúvidas. Então eu quero dizer que a igreja, na Dei Verbum, aquele documento do Concílio Vaticano II, diz assim, que a Santa Mãe Igreja firme e constantemente creu e crê que os 4 evangelhos, cuja historicidade afirma sem hesitação, transmitem fielmente aquilo que Jesus, Filho de Deus, ao viver entre os homens, realmente fez e ensinou para a salvação deles até o dia em que foi elevado. Então a igreja garante que aquilo que está nos evangelhos transmitem fielmente aquilo que Jesus, o Filho de Deus, quando viveu entre nós, realmente fez e ensinou. Não tem fantasia, não tem história. Nós sabemos que os originais dos evangelhos, que são chamados de autógrafos, assim como eles saíram, vamos dizer, das mãos dos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João, os originais se perderam. Por quê? Porque eram escritos em material muito frágil, pele de ovelha, papiro, que se estragava com facilidade. Mas ficaram o quê? As cópias antigas desses originais, que são os chamados papiros, ou também códices escritos em caracteres às vezes grandes. Só para você ter uma ideia, nós conhecemos cerca de 5.236 manuscritos do texto original grego do Novo Testamento, comprovados como autênticos pelos especialistas. Então, tem mais de 5.000 cópias dos evangelhos espalhados no mundo inteiro, autenticados pelos especialistas, quer dizer, não é fraude. Eles estão distribuídos assim, são 81 papiros, 256 códices maiúsculos, quer dizer, com letras grandes, 2.754 códices minúsculos, quer dizer, escritos com letras minúsculas, e 2.135 lecionários. Então é coisa pra caramba. Para você ter uma ideia, onde é que estão essas cópias antigas dos evangelhos? Eu posso dizer aqui para você, por exemplo, na Filadélfia, nos Estados Unidos, existe cópia do século III,
Dos evangelhos, nós temos em Florença, cópia do século VI. Dos evangelhos, nós temos também cópia em Viena, na Áustria, do século VI e VII. Em Paris, manuscritos do século III, Londres, do século III, Estrasburgo, do século IV, Berlim, na Alemanha, século IV. Em resumo, existem 76 papiros do texto original do Novo Testamento. Acham-se ainda em Leningrado, no Cairo, em Oxford, em Cambridge e muitos outros lugares do mundo. Desses papiros, alguns são do ano 200. Esses papiros são cópias dos evangelhos, né, que os monges faziam nos mosteiros, etc. O que é muito importante a gente saber que tem cópia que é do ano 200. Já, por exemplo, que o Evangelho de São João foi escrito por volta do ano 100. Então, do ano 200 para o ano 100 são apenas 100 anos. Então, há assim, cópias muito antigas. A igreja não tem dúvida, por essas cópias autenticadas pelos especialistas, que são cópias fiéis dos evangelhos. E a gente pode dar aqui muitos outros dados. Existem hoje, como eu disse, mais de 5.000 cópias manuscritas do Novo Testamento, datadas aí dos 10 primeiros séculos. Alguns são papiros do século II, século III, e o mais antigo de todos é o chamado papiro de Highlands, que é conservado na Inglaterra, na cidade de Manchester, que é do ano 120 aproximadamente, e que contém os versículos de São João, João 18, 31, 33, 37, 38. Isto tudo para mostrar a você o seguinte, que os evangelhos são históricos, eles não são inventados. Para você ter uma ideia, as obras clássicas da humanidade, dos gregos, dos latinos, por exemplo, as obras de Virgílio, Tito Livio, Horácio, Júlio César, Platão, as cópias deles são muito mais recentes do que as cópias dos evangelhos. Por exemplo, a cópia mais antiga dos escritos de Virgílio, que foi do século XIX a.C., tem 350 anos apenas. A cópia dos escritos de Tito Livio, que foi 17 depois de Cristo, do ano 17 depois de Cristo, são 500 anos, né? O tempo decorrido entre o escritor e a primeira cópia de suas obras. Passavam-se 500 anos. Horácio, a cópia mais antiga é de 900 anos depois dele. A cópia de Júlio César é de 900 anos. A cópia dos escritos de Platão é de 1.300 anos depois dele. E assim por diante. Já os evangelhos, não. Nós temos cópias muito próximas dele, do ano 200, do ano 180, bem próximo dele. Quando a gente fala, por exemplo, do Evangelho de São Mateus, no ano 130, o bispo Pápias, da cidade de Hierápolis, na Frígia, na região da Ásia Menor, que foi das primeiras a ser evangelizada pelos apóstolos, esse bispo, já no ano 130, ele fala do Evangelho de São Mateus, dizendo assim: Mateus, por sua parte, pôs em ordem os dizeres da língua hebraica, e cada um depois os traduziu como pôde. Está lá em que obra? Está na obra de Eusébio, na História da Igreja, que é do século III. Então, há comprovações disso. Também do Evangelho de São Marcos, o mesmo bispo Pápias de Hierápolis, Pápias morreu no ano 130, ele fala que Marcos, intérprete de São Pedro, escreveu com exatidão tudo aquilo que recordava das palavras e das ações do Senhor. Não tinha ouvido nem seguido o Senhor, mas mais tarde ouviu Pedro. Ora, como Pedro ensinava, adaptando-se às várias necessidades dos ouvintes, sem se preocupar em oferecer composição ordenada das sentenças do Senhor, Marco não nos enganou escrevendo conforme recordava, tinha somente essa preocupação, nada negligenciar do que tinha ouvido e nada dizer de falso. Quem é que conta isso? De novo, Eusébio, o escritor do século III, que narrou a história da igreja. Então, a igreja tem provas contundentes da veracidade dos evangelhos. Por exemplo, sobre o Evangelho de São Lucas, o prólogo do Evangelho de São Lucas, que era usado lá no século II, dava esse testemunho que eu vou ler. Lucas foi sírio de Antioquia, de profissão médica, discípulo dos apóstolos. Mais tarde seguiu Paulo até o martírio. Deste, segundo
servindo irrepreensivelmente o Senhor. Nunca teve esposa nem filhos. Com 84 anos morreu na Bitínia, cheio do Espírito Santo. Já tendo sido escritos os evangelhos de Mateus na Bitínia e de Marcos na Itália, impelido pelo Espírito Santo, Lucas redigiu este evangelho nas regiões da Acaia, que é na Grécia, dando a saber, logo no início, que os outros evangelhos já haviam sido escritos. Então, tá aí, isso foi escrito no século II. Você percebeu como é importante toda essa história? Então, os evangelhos são autênticos, não tem falha. A mesma coisa, o evangelho de São João, Santo Irineu, que morreu no ano 200, e dá um testemunho muito claro. Ele diz assim: enfim, João, o discípulo do Senhor, o mesmo que reclinou sobre o seu peito, publicou também o evangelho quando de sua estadia em Éfeso. Então, vejam, a igreja não tem dúvida da autenticidade dos evangelhos.